Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Sexta-feira, é dia de fazer muitas coisas, mas tudo depois de assistir o Atualidades Pampa, que já está começando agora, que é para não atrasar você muito tempo, entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias deste dia, entre elas a indicação, né, da Comissão de Valores Mobiliários, que proibiu, na verdade não foi uma indicação, eles proibiram fundos de investir em Bitcoin, ou seja, aquelas moedas, né, diferentes. Então, o nosso especialista, Gustavo Vitorino, em Bitcoin, certamente sabe tudo. Sabe por que pode, por que não pode, por que estão falando mal de tudo. Um assunto também que desde ontem a gente fala e acabou não comentando isso. Dentro da força-tarefa que está sendo feita para, pelo menos, manter a beneficência portuguesa em funcionamento, deu resultado a reunião com o governo do estado, com o governo Piratini. Pois alguns leitos do SUS, 30 leitos do SUS, serão remanejados para o beneficência portuguesa. E continuam as tratativas e continuam as conversas, as visitas, principalmente dos petistas, ao TRF da 4ª Região, como que aconteceu neste dia de hoje, e a assessoria de imprensa divulgou as fotos de Maria do Rosário, Estela Farias, presidente da Assembleia Legislativa, mais Paulo Pimenta, todos fazendo visitas ao presidente do TRF4, agradeceu, né, o presidente a visita, disse que prontamente aceitamos a colaboração de todos, eles fizeram algumas promessas, o governo do estado questionado se estava também envolvido com isso, se teria recebido essas visitas, disse que não é com eles, é com o o gabinete de crise, que é coordenado pelo secretário da Segurança, César Schirmer. Mas os representantes dos 165 deputados do PT em todo o país que estiveram lá, no final da visita, ficaram filmando as escadarias. Eu já fico desconfiada que estavam filmando para alguma coisa, Gustavo Vitorino. Sim, Não é só para dizer que estiveram lá. Eu acho que a possibilidade de se ter um movimento pacífico, uma manifestação pacífica, é bastante remota, mas eu torço para que isso aconteça. Eu também torço. Eu acho que estão vendendo essa ideia. Né? Eu acho que ninguém deve ser suprimido de se manifestar democraticamente. Só que a gente já conhece a turma de vermelho, né? Faz um bom tempo a gente já conhece a turma de vermelho. Esperar a manifestação pacífica com a participação da CUT, do MST, especialmente do PT e as bandeiras vermelhas, é acreditar em Papai Noel, o Zorro prendendo o Sargento Garcia, mas vamos ter fé na humanidade, né? Até porque eu estou achando que essa mobilização toda não vai ser desse tamanho que estou imaginando. Você acha que é mais barulho? É mais barulho de qualquer outra coisa. Essa excursão do Lula, por exemplo, ao Nordeste, lá foi um fracasso. Em algumas cidades ele nem desceu do ônibus, em outras ele quase apanhou. Lá no Rio de Janeiro, discurso na Cinelândia, 10, 50, 100 mil pessoas. Bobagem, não tinha 500. Então, assim, acho que está se pintando a coisa de uma forma muito... Quem está fazendo barulho, por incrível que pareça, é a imprensa que se vestiu de vermelho, Pois né? Qual é o teu sentimento, Mário, sobre isso? O meu sentimento é muito parecido com o do Vitorino. Acho que não vai acontecer absolutamente nada. Tomara, Deus ouça. Bulhufas, não vai acontecer, necas de pitibiri. Primeiro, o povo não tem esse ímpeto, né? O povo brasileiro não tem essa sede, não vai participar disso aí. Pode ser que apareça meia dúzia de pândegos. Pândegos. Que tem interesses diretos. Né? Claro, de pândegos e tal, com aquelas brincadeiras. Sabe, não vai acontecer nada. E outra coisa, querer coagir a justiça, pelo amor de Deus, isso não existe em nenhuma parte do mundo. Só no regime totalitário, que a própria justiça já faz parte do regime totalitário, criado por os políticos que estão comandando o país naquele momento. Não vai acontecer nada, e se acontecer vai ser uma coisa fortuita. Eu, sinceramente, não estou preocupado. Claro, em que as pessoas não irão para o centro, haverá essa mobilização. E o Vitorino tem razão no que ele diz. A imprensa está colorada, a imprensa. Está o Chapolin colorado. O Chapolin colorado.
Por que o senhor está rindo quando eu estou falando? Não, Arquivo, foi uma coisa minha aqui, não é nada a ver com o teu comentário. Não, ele fica rindo não, quando eu estou falando. Não, fui eu que distraí os dois. Eu distraí com outra coisa. Eu passei uma coisa para dona Magda, porque... O senhor passou o quê? Que coisa? Não, foi Coisas. Um amigo meu que coitado, tá chateado, porque... A médica errou. Ele estava nervoso. Ele estava nervoso, estava muito tenso por causa de um processo judicial. E aí ligou para a médica deu a medicação. E ele, mas supositório? Não, ele estava nervoso, ansioso. A médica ligou no final da tarde para saber como ele estava, pedindo desculpas. Olha, desculpa, o remédio que eu lhe mandei não era para os nervos, era para prisão de ventre, então eu estou ligando pedindo desculpas para lhe dar o nome do novo remédio. Como é que o senhor está? Ele disse, olha, estou todo borrado. Ah, tá de boa. Quer dizer, no momento que eu estou falando assunto sério, o senhor fica borrado? É que esse amigo, eu estou imaginando a situação dele. Não é um amigo virtual. Não. Se essa história fosse aqui ao lado, na República Argentina, eu tenho certeza que o desfecho seria outro. Lembro do presidente Fernando de la Rúa, o que aconteceu com o presidente Fernando de la Rúa, 2 anos depois da sua posse, houve aquela avalanche de argentinos, foram mortos, morreram pessoas, e ele foi deposto imediatamente. Na Argentina não se brinca. Aqui, com o temperamento, com o jeito que as pessoas são, não acredito nisso. Só se os pândegos, como eu disse, os brincalhões saírem à rua e quiserem atirar pedras, quebrar e tal. Mas brigar com o Poder Judiciário, isso é absolutamente antidemocrático. Eu acho que isso, inclusive, é um ponto contra, né? Tantas coisas aí, até já que eles estão querendo pressionar, né? Não sei o que tu acha. Não vai. Olha, esse discursinho do golpe, foi golpe contra Dilma, agora o TRF-4 está armando um golpe contra o Lula. Isso, eu acho que o povo já não cai mais. E o povo quer assistir qual é o julgamento, o que pensa o TRF-4. Isso sim, que é uma resposta. Agora, o meu medo são esses movimentos organizados, como o CUT, como disse o Gustavo, o MST, que a gente já sabe que aí não é o povo. Não tem nada a ver com o povo. Exatamente, CUT, é um movimento MST, diferente. Não tem nada a ver com o povo, movimento social, tem nada a ver com movimento social. Exatamente. Isso são movimentos de esquerda, financiados pela esquerda, com dinheiro originário normalmente. E bem assumidos, bem claros. Que dão discurso de ódio. Tem discurso de ódio. Muito não ódio. Não escondem. Na verdade, são eles que estão incitando a população. Não escondem o discurso, enfim. Agora, você sabe, Carla, que isso que a gente está falando aqui, a coisa cada vez se torna mais acentuada. Hoje eu fui ver o que está acontecendo na Bolívia. A Bolívia está fechando. A Bolívia vai virar a Venezuela. O Evo Morales e a turma dele, para se perpetuar no poder e para enfrentar a onda de denúncia de corrupção, já começaram as intervenções, começaram os atentados, aprovaram leis restritivas de imprensa lá, estão começando a fechar rádios e jornais. A Bolívia vai virar uma Venezuela. É uma questão de tempo. Por pouco o Brasil não vira uma Venezuela também. Sim, a gente escapou na hora. Né? A gente escapou na hora. Mas aí eu vou perguntar, a gente escapou? Não, olha bem, nós escapamos. É uma boa questão. Ainda não estamos totalmente fora do perigo. Isso não tem nada concluído. Eu acho que não. Eu acho que é vigilância, como é? Vigilância constante. Né? Constante. Não é uma situação estanque, é um processo. Ou seja, cuidado. A democracia acima de tudo. E aqueles que tentam vender democracia, que falam democracia, são aqueles que querem acabar com a democracia, como o Mário falou. Temos que estar em estado de alerta. Houve um dia muito importante na história do Brasil, o dia 24 de agosto do ano de 1954, quando o presidente Getúlio Dornelles Vargas se mata. E entra para a história a partir daquele instante. Getúlio Vargas, quando o povo brasileiro ouviu, através do Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, ouviu essa notícia, as pessoas todas saíram à rua. E saíram à caça daqueles que pretensamente seriam responsáveis pela morte, pelo suicídio do presidente Vargas. Aqui em Porto Alegre foram queimadas estações de rádio, a Rádio Farroupilha foi queimada, a Rádio Difusora da época foi queimada, a única rádio que não foi queimada foi a Rádio Gaúcha, porque um cidadão chamado Adroaldo Guerra foi para frente pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas não queimarem. Queimaram a importadora americana, porque era americana, foi uma coisa séria, queimaram
queimaram uma série de prédios em Porto Alegre, foi uma coisa, uma comoção. Pai do Guerrinha, né? Sim, pai do Guerrinha. Então, Adroaldo Guerra, que tinha, aliás, uma voz muito bonita ao microfone, na minha homenagem a essa figura grande do rádio do Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, houve manifestações na Cinelândia, quebra-quebra, em São Paulo não tanto, que o Getúlio não era essa figura em São Paulo, mas houve essa comoção nacional. E essa coisa do Lula não é comoção. Essa coisa do Lula não é comoção, isso é apenas um julgamento de que quem foi condenado em primeira instância. Quer dizer que todas as provas colhidas pelo senhor Sérgio Moro nesse processo são falsas? São criadas? São invenções, seu Vitorino? Evidentemente que não. A peça jurídica está embasada, tecnicamente perfeita, juridicamente perfeita. Então vamos ver o que os desembargadores vão decidir. E tem uma coisa também, não está fora de cogitação o Lula ser inocentado. Não, claro que não. É uma decisão técnica. Os desembargadores da 4ª região aqui são julgadores duros. Eles já ampliaram sentenças aqui. E diminuíram outras. Na maioria das vezes, mas já inocentaram o Vacari. Inocentaram o Vacari, não tem prova suficiente aqui, coisa e tal. A sustentação, a base da condenação não é suficientemente sólida e consistente para manter. E o resultado não sai no dia, né? Não, nesse caso sai porque eles vão votar, né? Eles vão votar. Eu já falei aqui como é que vai ser o rito, então no dia se fica sabendo. Mas eu tenho convicção de que será um julgamento técnico. Agora, fico triste só porque estão ouvindo, todo mundo está ouvindo o PT, o Paulo Pimenta, a CUT, estão ouvindo o MST, estão ouvindo o advogado do Lula, estão ouvindo todo mundo. Ninguém até agora ouviu o promotor que está conduzindo e que vai fazer a sustentação oral. Mas eu acho que eles não estão dando entrevista, Gustavo Vitorino. Será? Eu acho, Gustavo. E seria de bom ouvir que eles fizessem isso. Sim, claro. Porque, não tem que dar entrevista. É porque até agora nós temos só aquela tecla, né? É golpe. É golpe. Mas eu acho que eles não vão falar. A dona Magda disse o contrário, que eles não devem dar entrevista. Eu acho que eles não têm que dar entrevista. É isso que eu entendi que a Magda falou. Eu acho que não. Não são as pessoas que vão julgar? Não, nós que vamos julgar. É o Ministério Público. Perdão, eu entendi mal o que tu disseste. É o titular da acusação. Dona Magda. Eu acho que esse deve vir a público e contrapor isso que estão dizendo aí, né? O baixinho. É tu que é pesado. O baixinho, não é, querido. Trocaram a cadeira. Não é, a cadeira está descendo, aí fica impossível fazer um programa de cadeira no chão. A segunda cadeira? Tu está destruindo as cadeiras. Não é a cadeira que é ruim. Não, é o Chicão que está encolhendo. Ele está muito baixinho. Eu até estou emagrecido, estou magro. O Chicão está falando. Está tudo diminuindo, Chicão? Eu estou diminuindo e a cadeira está descendo. Desculpa, Gustavo Vitorino, retiro a minha colocação. Vamos ao Bitcoin? Que não, só para concluir o assunto Lula, daqui a pouco a gente vai voltar a ele. Sempre. Então, processos contra o Lula, porque não é só um processo, a gente precisa lembrar que existem outros processos ainda em primeira instância, mas que continuam correndo, como, por exemplo, o do Instituto Lula. E se vocês lembram daqueles recibos que ele entregou e 2 datas dos recibos não existiam, em alegações finais o Ministério Público, a Lava Jato, a operação, a força da Lava Jato, pediu que o juiz Sérgio Moro desconsidere esses recibos porque eles declaram que esses recibos são falsos. Então é os recibos do apartamento, do aluguel do apartamento, que fica ao lado do apartamento dele mesmo em São Bernardo do Campo, que ele dizia que alugava do tal do Glauco. Mas que na hora de apresentar demorou para apresentar o recibo, e quando apresentou o recibo, o Mário Barcelos com datas erradas. Conseguiu apresentar com datas inexistentes. Aí arrumaram outros recibos. Exatamente. E esses outros recibos que eles estão dizendo que são autênticos, né? Então, falsidade ideológica. Falsidade ideológica, eles não são falsos ideologicamente, a pessoa pode ser levada a pensar não que... Não vamos confundir, então, assim, não vamos se atrapalhar. A falsidade ideológica é a apresentação de um documento falso. Agora, um documento ideologicamente falso é outra coisa. Se discute conteúdo, não a validade do documento. Então, tecnicamente, é diferente. Você tinha dúvida que esses recibos eram falsos? Eu não. Mas desde o início, esses recibos primeiro não eram de não sei quem. As datas eram datas inexistentes. Sim.
Datas inexistentes. Não, os negócios meio assim, meio... Só tem no Brasil mesmo. E ainda tem gente que defende isso, né? Acha que é armação, que é não sei o quê. Bom, deixa o saco de falar do Lula. Vamos e Bitcoin? Esse Bitcoin... É uma confusão esse Bitcoin, né? Como é que materializa esse Bitcoin? Eu não sei. Anotem o que eu estou dizendo. Anotem a palavra que eu estou usando. Isso é um trambique gigante. Claro que é por isso que uma moeda virtual, é uma moeda virtual que não tem lastro, não tem origem, não tem responsável. Uma moeda. Eu vou comprar qualquer coisa em euros. Quem é o dono do euro? O Eurobank em Frankfurt. Os países da zona do euro são responsáveis pelo euro. Eu vou comprar não sei quem em dólar, muito bem, dólar, governo americano. Eu vou comprar alguma coisa em ien. Muito bem, o governo japonês é o responsável. Eu vou comprar alguma coisa em dirham. Os Emirados Árabes são responsáveis. Eu vou comprar alguma coisa como é a moeda chinesa? A gente já entendeu. Tem um responsável. Dirham não é Marrocos? Não, dirham não. Não, dirham é os Emirados Árabes. É Peru. Eu conheço essa moeda no Marrocos. Não, mas é Emirados Árabes. E é da Sadia. Dá uma conferida aí. Tem lastro. Tem Banco Central de um país reconhecido pela ONU, economicamente aceitável no mundo inteiro. Bitcoin é uma moeda virtual, que 2 ou 3 espertalhões resolveram criando créditos virtuais. Ou seja, a Jéssica me deve R$100, eu devo R$100 para o Marne. Então, a Jéssica me deve 100 bitcoins e o Marne tem um crédito de 100 bitcoins em mim. E essa moeda foi crescendo. Foi se valorizando, se falando. Isso tem uma cara de pirâmide e tem uma cara de vigarice que ninguém me convence. Eu acho que a hora que esse negócio estourar, as bolsas de valores do mundo inteiro estão preocupadas. Porque isso está crescendo muito. Tem gente que está investindo... Não tem intermediário, é isso, né? Não tem quem garanta. Não tem Sim, garantia. mas ele não tem aquele intermediário. Não tem quem garante. Não tem quem garante. Se eu der um cheque para você, quem está garantindo é meu banco. Sim, exatamente. É o intermediário que eu queria falar. Se eu lhe der 100 bitcoins, quem é que garante? Você vai dizer, bitcoins, tá bom. Aí ninguém quer receber uma moeda inventada. E tem muita Bitcoin. Eu quero receber real, quero receber dólar, peso, enfim. Como é que fica? Então, vamos deixar bem claro. Até que me provem o contrário, esse Bitcoin é uma moeda virtual que ainda não tem lastro. Eu não sou contra as moedas virtuais, elas vão surgir, elas serão inevitáveis por conta dos cartões de crédito, cartões de débito, as operações internacionais. O processo de globalização vai tornar inevitável as moedas virtuais. Mas esse Bitcoin é uma experiência nova que não tem lastro. Claro, tem o medo do mercado, mas ela não tem lastro, está prometendo mundos e fundos, está prometendo enriquecer gente em um mês, e não é assim. É a história da pirâmide, quem enriquece é quem está lá em cima, o resto lá embaixo vai virando escurumalha. Então vamos deixar bem claro, a preocupação das instituições financeiras legalizadas, dos países, dos sistemas financeiros, é que essa ideia da moeda virtual, não apenas o Bitcoin, mas outros filhotes devem surgir, é que isso, por não ter lastro, se torne volátil. Ou seja, você tem milhões em Bitcoin, aí daqui a pouco você quer pagar, ninguém mais aceita. Você vai descontar isso de quem? Aonde, quando e como? Quem é que vai pagar isso para você? Se você tiver $100 e ninguém aceitar, você vai no governo americano e diz, olha, está aqui $100, ninguém está aceitando $100. Me dá dinheiro de verdade. Qual é o dinheiro que você quer? Euro, está aqui. Marno Barcelos. Isso aconteceu em 1929, no crash da Bolsa de Nova York, que estourou o mundo inteiro, acabou com o mundo inteiro. Milhares de pessoas se suicidaram, a moeda americana, houve um problema seríssimo. Porque todo mundo começou a comprar ações da Bolsa, todo mundo começou a comprar aquela bolha, como esse Bitcoin aí, essa moeda virtual que o Vitorino falou, todo mundo começou a comprar. Daqui a pouco não tinha lastro, não tinha como converter essas ações. Aí as ações todas despencaram, aí as ações todas foram a zero. E o que é que aconteceu? Despencaram, assim como o Chicão tem despencado. Mais ou menos. Uma coisa nessa cadeira. Então, o que acontece? O que aconteceu com o mundo?
o mundo despencou, os países foram à falência, milhares de bancos, pequenos bancos americanos e grandes bancos americanos fecharam. A Alemanha, que vinha num processo de recuperação depois da Grande Guerra, porque o nome não é Primeira Guerra Mundial, é a Grande Guerra e a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha despenca, acende o nazismo na Alemanha, a França, o mundo inteiro, aqui no Brasil, foi um horror no mundo, porque a Bolsa de Nova York, se a Bolsa de Nova York estourar hoje, o mundo inteiro vai a pique, não tem como recuperar isso aí. Fala, quero te então, ouvir. eu quero dizer para vocês, encerrando isso que eu estou dizendo, que essa bolha, essa porcaria desse Bitcoin é uma fria. Os maiores economistas do mundo estão afirmando isso. Não faça nenhuma operação nesse tal de Bitcoin. Pois não. Mas, infelizmente, vou ter que ir ao contrário, que o Bitcoin, primeiro, não é pirâmide. Bitcoin é uma nova moeda, uma moeda virtual, que é dos novos tempos. O Bitcoin lembra muito a bolsa da Nasdaq. Vai quebrar, porque a bolsa Nasdaq, a bolsa de informação, a bolsa de alta tecnologia, não. É um índice hoje aceito. As pessoas estão relutando contra o Bitcoin porque é uma novidade. Mas nos Estados Unidos, em Nova York, principalmente, o Bitcoin é normal ter pessoas ganhando dinheiro trabalhando em função do Bitcoin. Bitcoin não é pirâmide, não é picaretagem. O lastro, não tem lastro. O que tem lastro no mundo? Dólar, euro, tudo. Agora, o real tem lastro? Tem lastro, o peso tem lastro. Bitcoin é muita novidade para nós. É uma realidade. Chicão, se eu quiser trocar, Chicão, $10 mil em Bitcoin, eu procuro quem? Se tu morar em Nova York, tu procura quem trabalha com Bitcoin. Mas aqui no Brasil também tem, claro que tem. Por isso mas não que tem lá, por isso que veio a desinformação. Com certeza. Eu procuro quem? Eu acho que é cedo falar ainda que o Bitcoin não veio para ficar. Esperar mais um pouco. Eu acho até que veio. Não, eu acho que pode ficar. Pode ficar, mas tem que ser regulamentado. Tem que ter regras mínimas de segurança. Hoje o Bitcoin é uma moeda virtual. Totalmente virtual. Foge de impostos, foge de tributação, foge de tudo. É uma moeda eu prometo que quem sabe, talvez. Vitorino, eu quero te fazer uma pergunta, Vitorino. Você fazer uma operação de $1 milhão, tá louco. Vitorino, eu quero te fazer uma pergunta, que você é um advogado do mais alto nível, um nobre advogado, uma pergunta que eu e inúmeras pessoas tiveram esse problema em Porto Alegre, e eu vou dizer aqui, eu fui roubado pelo Uber. Eu faço a pergunta seguinte. Foi roubado por quem? Pelo Uber. Fui roubado. Teu, sei. Vitorino, eu entro num lugar. Eu estou pagando para entrar nesse lugar, então não estou ganhando esse lugar. Esse lugar não é público, é privado. É um carro do Uber. Eu me esqueço de um aparelho celular ou de um objeto de valor lá. O Uber se nega a me dar o telefone do motorista para me ligar para ele. O motorista se nega em dizer quem veio, os outros passageiros que poderiam pegar o telefone. Isso não é roubo? É um roubo legal. Tem duas formas de roubo. Um roubo que eu vou com um revólver e outro roubo que eu te bato a carteira. Isso é uma batida de carteira. Já foi até o escritório? Não? Fui lá, falei que ninguém recebe ninguém. Eles não dão a mínima importância. Eles não têm o mínimo respeito. Tu atende por senha, via e-mail. Esse Uber aí é do mal. Então, assim, mas o senhor elogiou tanto. Não, elogio o aplicativo. Estou no foco. Elogio o aplicativo. Não, mas querido, elogio o aplicativo. No caso do Bitcoin. Tudo virtual. No caso do Chicão... Se fosse EPTC, você tinha lá a EPTC... Eu disse pra ele. A EPTC te recebe no balcão. Foi num táxi? Tá aqui, não fui só eu, inúmeras pessoas. Eu fui maltratado. Eu acho assim, eu acho que o que aconteceu ficou bem... O diagnóstico é bem esse. Eles não deram... Tudo bem, não podemos fornecer o telefone, não sei o quê. Mas poderiam eles, então, ter providenciado isso. E outra coisa, uma empresa... Ter dado pro cara e dizer, olha, ficou o telefone. Essa empresa Uber, Magda, eu achei a coisa mais estranha. Eu entrei lá dentro, não tem gerente, não tem diretor, não tem dono. Dizem que o dono mora em Detroit. Mas é isso. Mas pelo menos divide alguém para te dar uma explicação. O que é isso? A minha funcionária perdeu também dentro do carro, do Uber, e conseguiu recuperar nesse mesmo lugar. Pois é. Talvez a motorista tenha sido bacana, tenha devolvido. Aí vai da pessoa, Aí vai da pessoa, exatamente, do motorista que se pega. Mas assim, mas aí a empresa não pode se furtar ou não pode te uma informação. O contato da pessoa. Falar com o cara. Exatamente. O contato da pessoa, entendeu?
Porque pode ser até que, vamos supor que o Chicão tenha caído no chão do carro, pode até que... Tu não pode esquecer, não pode acontecer nada. Pode até que o rapaz, sei lá, entrou um outro passageiro e ficou com o teu telefone. Mas me dá o telefone do outro passageiro, sei lá. Não dão. Eles não tiveram boa vontade. O telefone do Chicão poderia talvez ter sido recuperado se tivesse o mínimo de retorno do Uber. A gente alertou aqui, eu lembro, tá todo mundo fazendo mas defesa. isso não tem a ver com regulamentação. Isso tem a ver com bom senso. Eu disse que... amigo, eu falei, olha, é um serviço virtual. É aplicativo, é um serviço virtual. Não tem de quem reclamar. Aí houve discurso. Não, porque é mais barato. Então, assim... Me chamaram de antiquado, lembra? É mais barato, mas assume o risco. Você não tem o que reclamar, para quem reclamar e onde reclamar. Agora, o Uber só dá problema aqui no Brasil, né? Porque o Uber dá certo brasileiro, mas é a educação, é o povo. O problema do Brasil é o povo. Que tristeza isso. Dá certo também, em tudo que é lugar, mas aqui não dá. Não sei. Agora, eu quero comentar com vocês uma coisa muito lamentável até que aconteceu. E acredito assim como eu trabalhei com ele, certamente o Gustavo também trabalhou, mas todos nós jornalistas estamos muito tristes hoje com o falecimento do Ari dos Santos. Era um homem, ele estava já com 91 anos, né? O Ari dos Santos faleceu hoje, no início da noite, teve os atos fúnebres todos para ele. E o Ari tem uma pessoa excepcional, né? Amigão, o Ari, um diretor de esportes, de rádio, um profundo conhecedor do futebol, líder, porque é muito raro você encontrar liderança. Eu trabalhei com ele na difusora. Ele determinava e as pessoas obedeciam. Tem pessoas que são assim, tem liderança, né? E tem outras pessoas que mandam o cara virar as costas e passou. Então e o Ari era assim, era uma figura, eu conheci muito o Ari, muito conversei com ele, pai do Arizinho. Do Arizinho, o filho dele tem o mesmo nome dele. Meu querido amigo também. Os nossos sentimentos ao Arizinho e à família toda. Mas hoje o Cláudio Brito, que disse, se eu estou aqui hoje, nesse lugar que eu estou, eu devo ao Ari dos Santos. Ele pelo menos 2 dúzias de grandes profissionais. Sim, mas eu digo no caso, né, já que foi ele que faleceu, enfim, porque ele foi uma pessoa que articulou muito, criou coisas, inovou em esporte. Para algumas coisas ele era inovador e para outras conservador. Ele tinha uma capacidade de conciliação, mas era acima de tudo um cara bem humorado. Isso era o melhor. Um cara bem humorado, era um cara que tinha um senso de gestão muito interessante na área de comunicação. O falecimento do Ari. Deixou um bom trabalho e um exemplo. E uma boa lembrança. Verdade. Sobre esse... Ai, desculpa. Não, fala. Não, sobre o Bitcoin aqui, só os nossos telespectadores aqui, um está dizendo que tem lastro, sim. São moedas que podem ser trocadas e compradas com dólar. É cotado igual ao dólar e cotada na Bolsa de Valores de Nova York. O medo do Brasil é que o Bitcoin seja mais valorizado que o dólar e porque essa moeda ganha espaço, praticidade e menos impressão. E o nosso outro telespectador, esse não assinou, então não consigo dizer o nome dele, mas o outro telespectador disse que tem um canal no YouTube que é bem legal, que é o Nerdologia do YouTube, que explica exatamente sobre Bitcoin. Depois a gente vai dar uma olhadinha. Ele completa dizendo: ouro, petróleo, diamantes, tem falso lastro ou commodities para manter o valor. Esse sim assinou, é o Rodrigo Sena, aqui de Porto Alegre. Bom, alguns telespectadores... Todo respeito ao telespectador, acho que ele está desinformado. Olha aqui, só para a gente juntar tudo. O Ademir Feijó dos Santos diz o seguinte: Bitcoin é semelhante ao boom das orquídeas na Holanda no século XVII. A Jane Flamia diz: o pessoal que frequenta algumas igrejas, né, estão me oferecendo Bitcoin. E não é a igreja católica, obviamente. Será que a igreja não está por trás disso? É uma corrente, com certeza, diz ela. Sim, abraços para... Bitcoin é o começo do fim do monopólio estatal sobre o dinheiro. O problema é que o pessoal está confundindo com investimento. Bitcoin é
uma moeda impossível de sofrer inflação, pois ela foi feita para ter uma quantidade X. É quase sem chance de ser falsificada, graças ao seu registro de transações em contratos inteligentes na rede aberto a todos. A alta valorização dela hoje se dá graças ao aumento de sua compra em países em que as pessoas sofrem com proibições. Exemplo, China e Venezuela. Peço que o Vivi, que seria você, seriamente estude um pouco mais sobre Bitcoin. Eu gostaria que os senhores estudassem... O Michael Seu Michael, eu gostaria que o senhor estudasse um pouco mais e não escrevesse uma coisa como essa. Com todo respeito, eu prefiro nem responder, mas moeda que não pode ser falsificada, que... A moeda não existe? Que é isso? Negócio sem lastro, é promessa de crédito totalmente virtual, não tem lastro nenhum, pode ser trocado. Pode ser trocado por onde? Quem? Se eu tiver 1.000 bitcoins, eu quero trocar, eu quero 10 mil dólares de bitcoin. Quem é que vai trocar? Eu vou trocar onde? Isso não existe, gente. Para com isso. O Fabiano diz o seguinte, sobre os bitcoins. Quando houve a bolha imobiliária americana, quem pagou a conta? O mundo inteiro. Onde estava o lastro? Né? Só onde estava o lastro. Abraço a todos, Fabiano Silva, dizendo que não tem lastro mesmo. Uns concordam, outros não concordam. Não, a Bolsa de Valores, o lastro da a Bolsa de Valores, eu acho que foi uma das poucas coisas sérias que o Lula falou na vida. Ele disse que é um cassino, é um cassino mundial. E é verdade. Bolsa de Valores é um grande cassino. Você aposta que uma empresa vai crescer ou vai quebrar. É assim que funciona. Você compra ações de uma empresa e fica torcendo para que ela cresça, se valorize. Você perde e você ganha. Ou você vende as ações que você tinha porque a empresa vai quebrar. E aí adiante ela quebra. E aí você salvou o seu dinheiro ou ganhou dinheiro vendendo as ações. Então, assim, é um grande cassino. Batista está preso por isso. Na prática é isso. Na prática aí vão dizer, não, que tem que ver. Bom, mas existe lastro. O que é o lastro? A emissão de capitais, ela é coordenada pelo Banco Central, a Bolsa de Valores verifica a emissão de ações, se tem lastro patrimonial para isso, como é que se lança debêntures, como é que é feito. Existe uma legislação, por favor, procure na internet, leis das SAs. E aí vocês vão ver como é que funciona. Agora, gente, não pode ser o diz que me diz que talvez o pode ser que. Não, o Bitcoin é uma moeda virtual. A Maria Ieda diz o seguinte, sobre as moedas virtuais, elas podem ser comercializadas entre as pessoas que fazem parte. Tem pessoas que já compraram casa, carros, adoro vocês, diz ela. Essa coisa se assemelha às tais pirâmides. Sim. Quem começa... ganhou alguma coisa. Eu devo 100 reais pro Marne. Vou dizer para ele, Marne, eu vou te dar 100 bitcoins. Aí o Marne, tá bom, me dá. Bom, eu preciso de dinheiro. Quem é que me dá os 100 bitcoins? E ninguém paga. Porque é virtual. Bitcoin fecha com Bitcoin. Você faz virtualmente. Sim, você vai fazer negócio com Bitcoin. Vai fazer negócio. Daqui a pouco vai ter alguém com 2 bilhões em Bitcoin que não consegue comprar um sorvete na esquina. Uma moeda virtual que cai 30% num dia e no outro dia aumenta 40%, quer dizer, não tem como. Não, tem isso aí. Chicão, tu perdesse Chaves também, que a senhora Zuleika está te perguntando. Tu achaste? Ela perguntou. Eu achei. Mas ali foi diferente. Ali eu me esqueci no meu motorista da minha família. Não, lá, tudo bem, mas tu encontraste. Mas não foi no Uber. Não, ela só perguntou. O Chicão achou as chaves? Abraço a todos, Zuleika. No mesmo dia ele disse que... Foi o dia de cão. Ele achou as chaves que ele perdeu nesse dia de cão. Olha aqui, ó, o Paulo Monte desceu só porque o Paulo Monte deu um xixi na gente. Parem com as conversas paralelas e risos quando um colega estiver falando. Dá uma péssima impressão ao telespectador. Paulo Monte. É difícil disso acontecer, a gente vai tentar valeu aí a chamadinha. Não... Na segunda semana de fevereiro tem carnaval, né? Mas na Cidade Baixa de Porto Alegre tem carnaval fora de época também. Acontecem lá os blocos, nos carros. E aí, hoje foi decidido que não vai ter carnaval de rua na João Alfredo, na rua tão polêmica, onde os moradores reclamam tanto de barulho. E que é onde sempre tem o carnaval, que é uma delícia. Na verdade, tem na João Alfredo, tem ali na Lime Silva, tem naquela ruazinha que eu nunca lembro o nome, que é uma ruazinha sem saída. Não, tem uma ruazinha que corta. Tem também ali na Orla do Guaíba, mas este ano, então, a João Alfredo não vai ter o carnaval de rua. Ainda não tem data, né? Vão ser 10 blocos de carnaval pelas ruas da Cidade Baixa, mas ainda não tem data estipulada. Mas é bom para os moradores, né? Pelo menos agora eles vão sentir. Ainda não tem, não tem data definida, mas né? Agora, fevereiro, março.
E aí se estende até outros meses. Mas que bom para os moradores ali. Muito bem. Luiz Carlos Ribeiro Chervensky, doutor Gustavo Vitorino, me explique uma coisa para eu entender. Se ganhar o candidato A, B ou C, vai ser preciso fazer articulação política para o vencedor governar? Ou seja, vai continuar tudo como dantes no quartel de Abrantes? Tinha que ser os militares. Fecha o Congresso, tira todas as mordomias e se alguém reclamar, baixa a borracha. Luiz Carlos Ribeiro Chervensky. Pior que eu queria discordar de você, Luiz Carlos, mas não dá, viu? Não dá para discordar de você, viu, parceiro? Infelizmente você tem razão. Infelizmente eu digo porque... Sim, porque a gente não gostaria que o nosso país estivesse na situação gostaria que você tivesse errado. Está. Falando em... Marli, por favor. Não, eu só queria fazer um comentário sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro vai ter 12 segundos na televisão. 12 segundos na televisão. Vai poder fazer, meu nome é E outra coisa, ele brigou com uma jornalista ontem, né? E houve uma discussão com a jornalista e ela perguntou, mas onde é que o senhor gastava esse dinheiro, então, esse dinheiro aí do conhece a história? Do auxílio moradia. Aí ele disse o seguinte, eu vou dizer o que tu está querendo ouvir, então. Eu gastava esse dinheiro saindo com mulheres. Pagando mulheres. Pagando mulheres. Ok? Está satisfeita com a minha palavra? Não foi essa a frase, né? Ele falou outro termo, né? Mas ok, o Marli tem... O Marli é um cara mais ou menos elegante. Quer que eu diga a frase? Não, nós não queremos. A língua dele está afiada, é viperina. O Vitorino tem uma língua viperina. O nome dele deveria ser Gustavo Viperino. Isso. Gustavo Viperino. Mais um apelido. Gustavo Viperino. A língua dele é duas, é uma linguinha... Ele disse, o que eu vou fazer? Eu vou vender meu apartamento em Brasília, vou comprar um no Rio de Janeiro e vou pegar um apartamento funcional de 200 metros quadrados, com banheira e tudo mais. Não vou pagar IPTU, não vou pagar condomínio, porque eu tenho direito na Câmara de Deputados. Essa foi a resposta dele. Porque no meu apartamento de 60 metros quadrados, eu que pago IPTU, eu que pago isso e eu que pago aquilo. Mas ele recebe a verba? Justificando que fica, o porquê que fica então com a verba do auxílio moradia. Olha, vamos dar uma notícia legal, porque o que acontece, né? O Chicão Tofani trouxe para o nosso convívio o pai Paulinho, né? E hoje foi homenageado. Ele nos adotou e nós adotamos ele também. Então a gente fica muito feliz quando a gente recebe uma notícia, como eu estou recebendo aqui da assessoria de imprensa do Mercado Público, que diz o seguinte: hoje o pai Paulinho, né, foi homenageado pela administração do Mercado Público de Porto Alegre pelo seu trabalho prestado desde 2013, ou seja, ele está completando 15 anos de mercado público, é isso? Nós estamos em 2018, 15 anos. E ele recebeu exatamente essa homenagem e eu acho bacana que ele tenha recebido e nós queremos dar os cumprimentos também. E também cumprimentar a Associação do Mercado Público que fez essa retribuição. Raramente as pessoas agradecem alguma coisa que as outras fazem. Isso é verdade. Eu estou pensando no seguinte, dia 31 de janeiro está muito próximo. 31 de janeiro sai o sinal analógico da televisão do ar. As pessoas que têm televisão a tubo, aquelas televisões boas, antigas, que duram 20, 15 anos, e essas novas duram 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos no máximo, você tem que ter antena. Desculpa, vocês têm que ter antena, tem que ter anteninha e o conversor, não é baratinho isso aí, muitos estão ganhando, inclusive, para você não perder o nosso programa, né? Senão não vai ver mais nada, né? Sai do ar o sinal analógico, você vai ligar, não vai pegar nada, o som está fora do ar. Então veja isso, dia 31, olha, hoje já é dia 12, hein? Nossa! Dia 12. Tá passando rápido, muito rápido. Magda, quero mandar um beijo para uma telespectadora a pedido de uma outra telespectadora, a Suzy Dinstenbach. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas tá aí. Ela pediu um beijo para uma grande amiga dela, Maria Tereza, que é daqui de Porto Alegre, que assiste. Ela tá completando 78 anos, tá de aniversário, e ela pediu um beijão, que é telespectadora assídua e adora todos nós, ó. Um beijão pra Suzy e também pra dona Maria Tereza. Parabéns. Tereza, que está fazendo aniversário. Isso. Vamos ao nosso litoral, para onde pessoas se dirigiram este final de semana. A freeway cheia, lotada, congestionada, praticamente toda a tarde. Quase 100%, né? Quase 100% toda a tarde. Só que
Neste nosso litoral norte, 35 guaritas estão sem guarda-vidas, ou seja, representa quase 16% do total das guaritas. Por quê? Porque atrasou, como atrasa todos os anos, a contratação do governo do estado, que é o que explicou o comandante da Operação Golfinho. Mas onde eles estão trabalhando e trabalhando muito bem. Estão bem na beira da praia, mas controlando as pessoas mesmo, fazendo as pessoas saírem dos lugares onde elas estão, que é para ver se já diminuiu, pelo menos assim, do final do ano, do Natal para cá, do Ano Novo para cá, o número de atendimentos e de salvamentos já foi menor que o de 2017. O número de pessoas, 60 mil pessoas esperam que passem pela praça de pedágio. Hoje, né? Hoje, nesse fim de semana. E nesse final de... E amanhã mais, né? Amanhã mais 40 mil carros são esperados muita gente. Na freeway. Deixem para ir amanhã depois do meio-dia, Deixa para ir amanhã porque depois do meio-dia. Né? Porque de manhã eu vou, tá? Tu vai amanhã de manhã, Sim, eu vou de manhã para amanhã, a partir do meio-dia, programa Rio Grande do Sol, na Rádio Pampa, com a cobertura de sempre, presença de grandes profissionais, pessoas que conhecem e que estão ligadas ao que acontece no verão. Amanhã o Major Euclides, que é o responsável pelas comunicações da Brigada Militar, vai levar um comandante da Polícia Militar da Argentina. Ele que está aqui veio conhecer aquela que é a maior operação policial militar da América Latina, que é a Operação Golfinho. 45 anos, motivo de orgulho para a nossa Brigada Militar. Amanhã, a partir do meio-dia na Rádio Pampa. Pois é, tu estás falando agora nisso, né? E eu ontem queria falar sobre a viagem do Papa, que começa nesta segunda-feira, né? Ele vai visitar muitos lugares, entre eles o Chile, enfim. E antes mesmo da ida do Papa, Mário Barcelos, pelo menos 3 ataques contra igrejas católicas no Chile foram registradas durante esta madrugada. Igreja católica? Uhum. No Chile? No Chile. Ué. Ele está viajando para lá, o Papa. Surpresa para mim, porque eu achei que o Chile fosse um país católico. É um país católico. Sim, mas então... Predominantemente católico, mas estou atacando as igrejas católicas. Sim, mas é que aí é a bagunça, né? Então, quem está atacando por quê? Bom. Vai assumir o novo presidente, Sebastião Pinheira, que é um milionário chileno. Vai sair a dona Michelle de centro-direita. De centro-direita. Não sei sai a Michelle Bachelet, que era de esquerda, virou esquerda moderada, porque deram uma enquadrada nela. Eles não sabem quem são as pessoas, mas as pessoas, inclusive, queimaram uma igreja, tá? E nas outras, além de terem atacado as igrejas, destruído coisas, eles estão deixando panfletos ameaçando a presença do Papa no Chile, dizendo que absurdo isso. Exatamente, ameaçando ataques ao pontífice. Mas por quê? Tem alguma justificativa? Não sei. Tem um componente ideológico, um componente religioso? Que componente é esse que provoca esse ódio ao Papa? Porque o ódio ao Papa é o ódio à religião católica, né? Católica. Agora, qual é o motivo? Tá bem estranho isso. E ainda mais o Chile, né, Marne? Tradicionalmente, os países de língua espanhola todos são católicos, né? Tem uma tradição católica muito forte. Sim, inclusive foi o país em que mais se aplicou as penas de morte em função da heresia, de troca de igreja, bruxa. Alguns dos panfletos dizem que algumas bombas, como essas que eles estão soltando, eles vão soltar na batina do Papa. Eles estão, em parte, que foi pelo menos o que disseram, que disse a Bachelet, que eles estão muito revoltados com o que estão gastando com a visita do Papa, e as pessoas morrendo de fome, não sei o quê. O Chile morrendo de fome. O Chile tem os maiores PIBs da América. Bom, mas essa é a manifestação. Mas e outra coisa, e gastando, o Papa não cobra nada. A infraestrutura não tem cachê. Ele fica na própria igreja, não é cachê. Ele fica sempre nas próprias instituições religiosas, não fica hotel, não fica nada. A estrutura, o Papa móvel viaja junto com ele no avião. Ainda mais este Papa, né? Ainda mais este Papa, que é o que mais economiza. O avião é Roma que paga o avião. Mas peraí, eu acho que achei um fiozinho aí. Esse Papa é argentino.
Claro, ele é canal de Beagle. E por que ele não vai para a Argentina? Ele também não vai para a Argentina. Tem alguma coisinha aí que dá ruído na linha. Eu vou dar uma lida nisso. Segunda-feira vamos tocar nesse assunto com mais profundidade. Porque hoje foram publicadas essas notícias. Os ataques, a forma dos ataques, mas são contra o Papa. Final de semana deve ser recheado de artigos nos jornais chilenos. Eu vou dar uma lida com carinho. Isso foi hoje. Segunda-feira a gente comenta. O Jornal Mercúrio publica tudo isso. Segunda-feira a gente comenta com mais profundidade, porque eu confesso que para mim foi uma surpresa essa notícia. A gente tem um telespectador chamado Douglas, que sempre contribui muito com algumas informações. E ele fala sobre o Bitcoin. O Bitcoin é uma criptomoeda ou moeda virtual que não se difere aos métodos comuns de nossa economia. Ou seja, é uma moeda que tira o intermediador, bancos, centrais, etc. e coloca uso, entre aspas, o poder de compra diretamente e particularmente as pessoas de uma transação. Enfim, é a moeda do futuro, sem dúvida. Daí diz para o Vitorino que ele se predispõe em fornecer outras informações precisas sobre o assunto antes que se dissemine informações que são truncadas. Um grande abraço, Carlos. No contrário, meu caro professor que vai me dar uma aula de Bitcoin, eu lhe agradeço a aula de Bitcoin. Eu também. Porque eu sou suficientemente capaz de ler e saber sobre esse assunto, essa matéria. Então eu lhe agradeço a gentileza. E vou dizer uma coisa para o senhor. Ao final de tudo isso, anota, vai ter meia dúzia de milionários e milhões de bobocas com créditos virtuais na mão. Uma mera imagem na tela de um computador tentando trocar por alguma coisa. Posso te mandar um torpedo? Mas torpedo não de coisa para te derrubar. É nude? Para te derrubar. Não, né? Não vai ser nude. Não é nude. Vinícius Flores, ele assina aqui como Diadema, São Paulo. Boa noite, bancada. Nunca conheci alguém que seja dono da verdade como o Vitorino é. Sempre desmerecendo os telespectadores. Ele é tudo. Advogado, médico, químico e físico teórico. Por favor, seja mais humilde. Agora o telespectador economista também. Então eu te pergunto só uma coisa, Magda. Eu sou amigo do Vitorino, posso falar. Amsterdã está errado. Estocolmo está errado. Viena está errado. Nova York, Los Angeles, Tóquio. O mundo está vivendo o Bitcoin. O Bitcoin é uma realidade. É que nós somos muito piniquim. Então ele está falando mal do Gustavo Vitorino. Aqui em Porto Alegre, nós não sabemos nada aqui. É o contrário. Pois é. O telespectador tem razão, o Bitcoin... Eu quero que o ilustre telespectador entenda uma coisa. Eu sou pago para opinar, para dar minha opinião. Então eu dou opinião sobre os assuntos. Eu não sou dono da verdade. Até porque eu já errei nesses 3 anos de programa aqui. Nós errado uma ou duas vezes eu devo ter errado no máximo. Boboquinha. Ô, Boboquinha, olha aqui, cadê o Puff? O Puff tá aqui. A Boboquinha é carinhosa. Tá aqui. O Gustavo Vitorino, tá olha aqui, ó. Oi, pessoal, será que essas agressões ao Papa tal é porque ele é argentino, já que eles não se dão bem? Eu acho que ele vai pela tua linha aí, o Ademir Feijó. Eu achei que essa linha podia ligar uma rixa. E ainda, já que... Olha aqui, ó. Não, mas pode ser um ponto de partida. Pode ser uma tem que ver as relações dos dois países, o que está acontecendo. Olha aqui, ó. Já estudei sobre Bitcoin, diz o Anderson Antunes, nossa telespectadora assíduo. Minha opinião é que Bitcoin não possui segurança. As pessoas criam a ilusão de que não querem dinheiro no banco, mas esquecem que são as corretoras que mantêm essas moedas em custódia. Vem ao encontro do que tu disseste. Sim. Ninguém garante que você terá poder de compra e que alguém não irá roubar essas moedas. Os próprios donos de corretora internacional podem te roubar e fingir um ataque virtual. Vai reclamar para quem? Lembrando que aqui no Brasil, por exemplo, a maioria das aplicações de renda fixa possuem garantia do FGC. E caso alguma instituição financeira quebre. Já passei por isso quando o BVA quebrou e fui ressarcido. E nesse sentido é que as pessoas deveriam refletir. Meu caro telespectador, esses títulos, eles ficam em custódia, mas esses títulos são garantidos, tá? Além do mais, o título, o roubo do título, você rouba uma folha de papel só, porque o título, normalmente, ele é direcionado, títulos nominais, não tem essa coisa de, invadiu o computador de uma corretora e roubou os títulos. Isso não existe, desculpe, ou eu não entendi bem a sua mensagem, ou talvez você precise um pouquinho mais de informação.
títulos custodiados são garantidos. Mas Para isso existe por isso que ele disse que Bitcoin é uma bobagem. É uma bobagem. Mas foi isso que ele disse. Eu não sei se tu não entendeu. Então fui eu que não entendi. Não, ao contrário, ele disse que fui eu que não entendi o que ele disse. Precisa ter uma segurança que ele teve quando ele teve um problema. Sim, o título foi custodiado. Esse título custodiado tem garantia. Tem laço. Você entra numa agência de um banco, você investe 100 mil reais em letras do Tesouro, em títulos bancários, enfim, você investe nos vários investimentos que tem no Brasil. Você ganha ou perde de acordo com os índices que estão estabelecidos naquele investimento. Você pode acompanhar a evolução ou involução do seu investimento. E tem laço. Você chega lá, eu quero meu dinheiro de volta, que sobrou, eu quero meu dinheiro. Eu disse, é que tu não entendesse. Exatamente, que ele termina assim, ó. Lembrando que aqui no Brasil, por exemplo, a maioria das aplicações de renda fixa possuem garantia do FGC. Sim. Caso alguma instituição financeira quebre. Já passei por isso, quando o BVA quebrou e fui ressarcido. E nesse sentido que as pessoas deveriam refletir. O fundo garantidor. Eu não entendi. Eu vi, não presta atenção. Não, porque sabe o que acontece, Magda? Essa história do Bitcoin está muito parecida com o subprime americano. O que teve de gente comprando título... Marni, a Islândia botou 20% das reservas cambiais do país em títulos do subprime americano. A Islândia quase quebrou por causa disso. País pequeno daquele jeito. País pequeno daquele jeito. 300 mil habitantes. Primeiro-ministro foi posto para a rua, o ministro da Fazenda responde o processo, né? Virou papel, folhinha de papel, os títulos do subprime americano, emitidos por bancos americanos. Tinha lastro? Sim, tinha lastro. Mas era título, você comprava papel, ou seja, promessa de pagamento. A Jéssica deve R$100 para o Marne Barcelos. Então, eu não recebi nada. Ela vai emitir, isso é mentira. Em vez de pagar para o Marne Barcelos, ela emite um papel de R$100 aqui e vende para mim. É uma nota promissória. E eu pago para o Marne Barcelos na data que está no papel. Ela promessa. Aí a dona Jéssica desaparece e não me paga o título de R$100. E aí eu não pago o Marne Barcelos e a cadeia vai se formando. Então, assim, será que aquele dinheiro que tu tá para receber não é Bitcoin, ou Marne, aquele colega que te pediu dinheiro e nunca te pagou, é Bitcoin? É Bitcoin, já deve estar Não, aquilo ganhou um novo nome. Precatório. Vai receber, amigo. Dona Magda. Aquilo ali é precatório. Será que as outras emissoras aceitam? Não sei. Não sei, porque também tiveram problema. O que aconteceu nos Estados Unidos, o presidente Trump disse o seguinte, né? Chamou de buracos de M, eu não vou dar aqui a palavra, o Vitorino está louco para dizer. Não. O Haiti e outros países da América Central e da África, diz o jornal. El Salvador. El Salvador, Haiti, Nicarágua e o Sudão, né? Que se separou o Sudão do Sul, né? O presidente então sugeriu que os Estados Unidos deveriam trazer mais imigrantes de países como a Noruega. Exatamente aquilo que eu disse, pessoas preparadas. Pessoas preparadas para enfrentar o mercado americano. Então, justamente com o Trump exprimiu o pensamento dele. Agora, é claro que ele foi de um mau gosto. Mas de uma verdade total. Mas nem sempre a verdade tem que ser dita. Eu sei, mas a verdade total. Pode ser dita. É melhor ter Noruega e Islândia que Sudão e Nicarágua. Sudão, Nicarágua, mas aí eu levanto uma questão. É preferível trazer um analfabeto ou um marginal norueguês ou um engenheiro sudanês? Olha, já nem sei. Então eu acho que aí o Donald Trump se expressou mal. Quer dizer, se a América tem que ser receptiva, que seja receptiva a pessoas preparadas, não importa a nação, não importa a raça, a nação. Discriminando. Se supõe que a pessoa seja de bem ou se supõe que a pessoa seja de mal. Aí, no caso, ele nivelou por baixo. Então, todos, né? Mas mesmo que seja uma pessoa sem esse preparo necessário, ele prefere ter alguém da Noruega, aquele país lá, nórdico e tal, falou bobagem. Se disser, eu prefiro receber pessoas... Acho que ele falou o que ele pensava. Cientistas, preparados. Sim, pensou bobagem. Se for para receber pessoas no nosso país, que venham pessoas preparadas, coisa e tal, enfim. Só que ele esquece uma coisa importante. A América, Marne, foi construída pelos imigrantes. A América foi construída por imigrantes. Assistam o filme Gangues de Nova York para entender um pouco a construção da maior cidade do mundo. A América foi construída por imigrantes. Os imigrantes que têm hoje, digamos assim, o trabalho braçal, o deforço pessoal no tecido social é dos imigrantes. Porque americano não lava banheiro.
Americano não limpa chão. São os estrangeiros. Americano não é balconista de padaria, nem frentista de posto de gasolina. Olha o que eu dizer. Aí você vai ver o frentista do posto de gasolina porto-riquenho. Deles é esse. A moça que atende na padaria é equatoriana. Eu conheço de histórias de jovens universitários americanos que durante as suas férias vão trabalhar, as moças de balconista, não tiram qualquer curso superior de balconista, vão trabalhar de garçonete, etc. Qualquer trabalho não é vergonhoso, quando o trabalho é digno e honesto. O que o Trump quis dizer é o seguinte, que vamos trazer pessoas qualificadas para o nosso país, não pessoas que não tenham nenhuma condição que vão vir para cá para fazer que rolou aqui no Brasil, aqui com os haitianos, tudo isso. Você disse uma coisa correta, o Brasil não tem estrutura para receber. Estão tudo na rua, coitados. Estão sofrendo. Estão sofrendo. Pior lá do que aqui. Falando em Chicão tem razão. Fugiram para o lugar errado. Falando em Chicão tem razão, nosso telespectador Mário Lima enviou um e-mail. Não é aquele. O Mário, mas não é aquele, é outro. Aquele mudou de... Esse que tu tá falando aquele mudou de profissão. Aquele é do Mário. Lá da Livraria Nova Roma. Esse já mudou de profissão. É aquele, né, Mário? Ontem, vendo a reprise do programa à noite, verifiquei que o Chicão Tofani, mais uma vez, está certo na sua análise. Lembre-se que quando ele falou que o Trump ganharia as eleições americanas, o mesmo foi hostilizado por amigos que ficam à direita na bancada. Portanto, senhor... Não foi hostilizado, apenas eu não acreditava que o Trump ganhasse. Gostando ou não, presta atenção. Portanto, senhor Vitorino, gostando ou não, vai ter que engolir o Lula novamente. Uma pena. Saudações e parabéns pelo sempre bom. Eu só vou dizer uma frase aqui. O Lula é bem parecido com o Donald Trump. Dona Magda, eu só vou dizer uma frase aqui que tem um conteúdo não ideológico. Ideológico, eu sou da extrema direita, filosófico total da direita, odeio esquerda, tudo. Mas eu vou dizer um contexto rápido e uma frase de que Leônidas disse na Termópilas antes de ser sacrificado por Xerxes. A direita está parada, imobilizada. A esquerda está agitando, do Lula com tambor e TRF4, tudo isso gera o nome do Lula. O Lula é a maior mídia no Brasil, ele vai escapar dessa, porque eles têm muito poder, vai se candidatar. E, infelizmente, nós vamos ter que engolir. Porque um cara que nem o Bolsonaro tem apenas 20 segundos de televisão, 12, você mostra que esses brasileiros têm que penar mesmo, Magda. Porque é um povo muito ruim, Magda. É muito ruim. Daqui a pouco... Mas ele vai ter 12, mas nem sabe ainda como mas já estão boicotando o único cara que seria a nossa salvação. Mas a gente já falou isso, E eu vou dar a frase de Leônidas. Lembre-se de mim. Só isso. Novembro. Uma informação aqui, a Dona Zélia Maria está informando que a moeda dos Emirados Árabes, o dirham, é também a moeda do Marrocos, viu, Maria? É isso que o Mar me falou. É também a moeda do Marrocos. Eu acho que é o mesmo nome. É dos dois países, É a moeda dos dois países. Não acredito ser dos dois países, porque dificilmente um país no mundo, ele, pela sua independência e constituição, ele adota... argentino, o peso não, mas muda o nome. O peso argentino é uma coisa, o peso uruguai é outra. Só tem o nome igual ao peso. Chicão, o dirham é a moeda dos Emirados Árabes e do Marrocos. Não acredito. É o nome. Acredito que o nome pode ser... O Chicão não acredita. Não, eu acredito porque o nome pode ser... Dirham marroquino. Exatamente, dirham marroquino. Que nem dólar, mas o dólar australiano é diferente do dólar americano. Mas é dólar. Mas é só o nome. Tem dois Francesco. Mas o que nós estamos falando é isso. Só tem dois Francesco. Eu e um outro cara. Eu mesmo nome, ponto. Vitorino, eu conheço o Marrocos, eu estive em Casablanca, eu estive até Tanger, na divisa do distrito de Gibraltar. A pronúncia lá é Tanger. Tanger, porque é francesa, a língua é francesa. E eu estou com... Me veio a imagem do papel moeda escrito em árabe e em francês. Dirham. Olha, eu tô conseguindo nem dar conta dos meus reais. Quanto mais esse monte de moeda. Apenas os dois países que é a maior... Marne Barcelos. Chora. Presta atenção, vamos falar de outra coisa agora. Vamos falar dos outros. Boa noite, cara bancada. O senhor Marne até quando vai ficar idolatrando o rei? O rei que veio da periferia, não reconhece suas origens, escondido sobre suas metas
Empresas, não deve ser essa palavra. E não vem à tona falar algo para seus brasileiros. O Rei Pelé. Este ídolo esqueceu suas origens. Nenhuma palavra como um verdadeiro humilde homem que veio da pobreza. Hoje está se lixando com a situação do pobre. Suas nobres empresas cada vez mais ricas. Pare de idolatrar este idiota com coroa em que vocês insistem em idolatrar. Eu idolatro Pelé. Pelé é o meu brasileiro idiota sem compromissos com seu DNA. João Carlos Martins de Cachoeirinha. Eu idolatro Pelé. O que o Pelé fez pelo Brasil, pelo esporte, o reconhecimento que o Brasil tem no exterior, deve ser o nome Pelé. Pelé parou uma guerra, amigo. Exatamente. Pelé é um ídolo. Parou uma guerra. Pelé é mais valorizado fora do Brasil nunca bebeu, fez propaganda de cigarro. Pelé é um cara maravilhoso. E eu fiz um comentário que ele fez 2 cirurgias. Duas cirurgias e levou um tombo, caiu, coitado, tá em cadeira de rodas. Foi esse comentário. Exatamente. Eu disse quantas vezes aqui que a mágoa que as pessoas têm dele não ter reconhecido aquela filha, Sandra, que foi vereadora lá na cidade de Santos, lá em Santos. Ele mandou uma coroa de flores no enterro da moça. Isso aí eu acho. É pessoal dele. Claro, isso é problema. Agora, como esportista, ele faz uma obra. Tem a vida pessoal tua, o Vitorino tem a dele. Foi o maior jogador de futebol de toda a história. Quantos países do mundo dizem eu sou brasileiro? Terra do Pelé. Terra do Pelé. Pelé é o gênio. Olha aqui, Olá, Magda. Gostaria de parabenizar a Rádio Pampa por colocar o Marne e o Vitorino no FN. Já estou ouvindo eles direto. Amanhã às 6 da manhã. Abraço a todos. Marcelo Veiga de Canoas. E o Vitorino está ao meio-dia, direto da praia. Eu estou às 6 horas da manhã. Eu quero agradecer a grande audiência da Rádio Pampa. Som novo, límpido, maravilhoso, poderoso. E a gente está fazendo um trabalho com muita seriedade, um trabalho de informação, trabalho, como disse o Vitorino, de comentários. A gente está procurando fazer o melhor rádio de Porto Alegre, o rádio que você gostaria de ouvir. Você pode não concordar com o que eu penso, com o que o Vitorino pensa, pode até não xingar, mas ouça a rádio. Você precisa saber a verdade. Mário, é o seguinte, é que tem uma coisa. Destrói. Recebemos. Não, tu não entendeu. Tu é bem ele está elogiando vocês, Gris. Eu estou te elogiando, tu é bem boca aberta mesmo. Não presta atenção no serviço. Ele está assim, ele está pensando na véia do final de semana. Aberta. A dona Magda permite tudo. Não, ele está com lanchinho de final de semana, eu descobri. Que isso? Tá com lanchinho de final de semana. Respeito com as namoradas. Tá. Agora eu quero ver as mulheres do programa, telespectador, que me agride. Acabei de dizer que me agride as feministas, entre aspas, falsas, que eu sou machista, que eu sou... Eu nunca chamei uma mulher de lanchinho. Jamais. Eu sempre chamo a musa, pode ser até uma mulher de programa, eu idolatro a figura feminina. Tu chama de banquete. A minha vida sempre foi em função da mulher bonita e está sendo sempre, e vou morrer assim. Agora, chamar de lanchinho a mulher, eu quero ver onde é que está o feminista. Vamos falar feministas, hein? Depois tu vai ver, golfe. Imagina que lanche de segunda linha do Vitorino ainda. Eu só quero dizer... uma carrocinha de cachorro quente. Eu só quero dizer para ele limpar os ouvidos, porque eu estava falando para o Vitorino. Vitorino, lanchinho não é assim que se trata. Mas eu acho que tu não ouviu, não escutou. Mas eu estava falando isso para ele, assim como eu não concordo com a forma que tu dirige as mulheres, eu também não concordo quando o Vitorino, apesar de achar que ele não acha isso, não acha que as mulheres sejam lanchinho. Ela fala e não acha. Mas quando ele fala, eu também não concordo. Foi o que falou aqui isso. Eu já disse não começa a colocar. Foi tu que tem mania de fazer isso. Foi o público que falou. Chama mulher de lanchinho, não é ventríloco, nem vem. Então, tu sente pior ainda. Não tem sentimento. É um lanchinho da Maria do Rosário. Ofensa as mulheres. Não, e depois Isso é assédio. Eu vou te processar agora, a partir de agora. Chamar mulher de lanchinho. Outra coisa feminista de plantão, dona Magda. Quando eu falo da figura mulher, eu sempre exalto que a mulher tem que estar com um cara rico, um cara com uma Porsche, eleva a mulher. Ele coloca a mulher num pé de lanchinho de segunda linha, lá na Praça 15 ainda, de boteco. Isso? Não fala da Praça 15, que tá feito, viu? Como é que são os feministas? É tudo hipocrisia. Não ando com um cara do lado de uma Porsche porque não tem competência. Quando a esquerda fala, olha só. Vai pegar no meu pé. É incompetência.
ok, tá bom? Vocês dois não estão muito distintos, não, porque tu trata a mulher como um produto. Agora, o Vitorino como um lanche, como um alimento. O que nós somos? Eu não concordo com nenhum dos dois. Na sociedade moderna, feliz é aquele que é o produto que vai ser consumido. Nós não somos um produto. A mulher não é uma carne no espeto que pode ser dividida, pode ser entrar numa competição, Ai, que horror. Entende? Ai, que horror. Então vocês não estão diferentes, não. Ai, que horror. Feliz é a mulher que é produto, ela vai ser Presta consumida. atenção, que eu vou E te aquela dizer. que nem consumida que tá louca pra ser consumida, não Sabe, consegue. Vitorino, eu tenho uma coisa pra te dizer muito séria. Eu não posso me defender? Sem consumo. Deixa eu só falar mais uma Retiro o que coisa. tu disse do lanchinho. Eu quero dizer o seguinte, Lanchinho a é expressão pra matar. lanchinho, sim, a mulher é um alimento para a alma. Pra ti, a mulher é um fast food. Ô, Que isso? Vitorino, gosta do Vitorino, o lanchinho é o pão com mortadela. Tu tá... Não, é o alimento da alma. Não, eu nós só quero- homens, Tá nós bom. Eu só homens quero o seguinte. ficamos sem comida, mas não ficamos sem uma mulher. Tá, olha aqui, presta Sem o atenção. alimento do ar. Então, só Corta aí, corta a Deus, hipocrisia né? Tá dele. bom. Corta a hipocrisia dele. corta o microfone. Presta atenção. Queridas consulentes e amigas. Consulentes horríveis. Queridas consulentes, vocês que adoram, idolatram o Gustavo Vitorino, Consulente. que quando a gente fala que ele não tem namorada, que não sei o quê, que ele faz aquela carinha de cachorro que caiu do caminhão da mudança, De é fato. pura falsidade. Porque quando pega o cara no contrapé, ele chama a mulher de lanchinho. Tá aí a Ó, explicação. se liga que ele não é esse bom menino que ele diz. Não, se liga. eu tava só. Não, tu foi mal, foi mal. Eu Foi tava mal. definindo o final de semana do seu Marne Barcelos. Tá bom. O Está- Mário vai está ver casa envolvido. do limite. Todo mundo É sabe. que o Marne arrumou uma senhora de 1,52 m. Olha, a desvalorização Da mulher baixinha. Quiser que o Mário Barcelos tem que andar com uma pigmeia agora. Eu sou quase pigmeia, eu sou quase. Eu Semi-pigmeia. sou semi-pigmeia. Vamos mudar de assunto que vocês vão começar a ofender as Mário, pessoas. A Advocacia Geral da União. O professor Wise morreu Os agora. politicamente corretos morrem quando vê esse programa. Não, porque português, eu vou te contar, olha, Fracionando. são Antônio Wise- diversos assassinatos toda noite. Professor A gente sabe. Wise deve ficar Os bem corpos doido, ficam viu? todos aqui atrás. Assassino português, assim, ó. É um tiro atrás do de outro. cabo a rabo, Ai, né, meu Mário Deus do céu. Barcelos? Mas é filologia. Olha que a AGU informou nesta noite de sexta-feira que entrou com embargos de declaração do TRF da 2ª Região contra a manutenção da decisão liminar, ou seja, Soro Caseiro insista com a posse da senhora Cristiane Brasil. O Temer Michel- tá muito preocupado É que o com Michel isso. Temer está numa saia justa, porque ele não pode abrir mão da indicação da dona Brasil, essa aí, porque já tem um compromisso assumido com o Roberto Jefferson. E o Roberto Jefferson é o dono do PTB. E o seu Roberto Jefferson, todo mundo conhece a sua forma de fazer política e o que ele faz com a política. Então, assim, a partir do momento que ele colocou a filha dele, indicou a filha dele para ser ministra, o Michel Temer tirar agora, praticamente perde o PTB, porque o seu Roberto Jefferson vai dar a ordem e os PTBistas todos vão mudar de opinião, ou seja, todos que seriam a favor da reforma da Previdência vão ficar contra a reforma da Previdência porque o seu Roberto Jefferson mandou. Vocês entenderam o que é partido político no Brasil? Estão entendendo como é que funciona, o que é partido político no Brasil? Eu queria dar definição aqui, mas não preciso, tenho certeza que todo mundo entendeu. Muito bem. E olha só, voltando a falar do Bitcoin, Sim. olha o que aconteceu aqui, ó. Um cyberataque ao sistema de informática da Prefeitura de Joia, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, Sim. interrompe parte dos serviços prestados aos moradores da cidade desde a segunda-feira. Hackers invadiram o sistema do município e criptografaram o sistema, aí impossibilitando o acesso. E eles pedem a bagatela de 4.000 bitcoins para desbloquear. Sim, porque o não tem dinheiro não deixa identificação. rastro. Ele não deixa rastro. É um dinheiro virtual que não deixa rastro. Isso aí vai começar a acontecer. Pois então, já porque começou, esse dinheiro né? passa a ser agora, passa a ser a moeda também que não tem nenhum tipo de rastreamento.
Não existe mais, não vai existir mais preocupação se essa moeda vingar, não vai existir mais preocupação com conta numerada em paraíso fiscal. Simplesmente o sujeito invade ou sequestra um presidente da República, eu quero 10 milhões em bitcoins. É uma falha, acabou. né? Nenê tá bombando no WhatsApp. Opa. O Gustavo pode falar que a mulher é lanchinho, não é lanchinho, não adianta, elas amam ele. As mulheres não têm amor próprio, aí é uma prova. Concordo. Gente, Aí é uma prova. não, Sabe mas como não pode eles gastar saem? disso. Eles vão querer me lanchar. Presta atenção. Gente, não torturem o Vitrolino. Quantas mulheres não gostariam de ser o lanchinho dele? Beijos a todos. Amo vocês. Depois, a Ieda. Diga ao Vitorino que eu amo ele de paixão, sou apaixonada por ele, eu quero namorar com ele. Mandou foto e tudo. Essa quer ser o lanchinho. É sério. E a Daiane de Pelotas Não falou em lanchinho. diz o seguinte: A Daiane. eu namoro o Nenê. Amo todos vocês, não perco um dia. Daiane de Pelotas. E por fim, o Paulo Monte diz que, com todo respeito, ele diz, mas se mulher é um lanchinho, a Jéssica e a Carla são um banquete completo. Isso é uma prova que eu tenho razão. As mulheres nem se dão respeito. Elas viu? querem um cara que pegue elas. de qualquer Foi uma jeito. mulher que falou isso? Todas as mulheres e o Paulo fez não, essa Paulo, piada. Não é questão de respeito, é questão de bom humor. Tu gosta de... Eu sou low profile, eu sou sei quê, eu sou... Qual é a expressão que tu usa? Tu usa um negócio É low interno, profile. eu sou low profile. Olha, E aí Chicão, tu olha, tem- Chicão, tu pra tem ti, uma- ó. A cara de nojo dele pra ti. Olha a cara de nojo dele pra ti. Oi, Olha, ele mostra o Chicão, mostra o Mostra Chicão. a cara de Chicão. Olha a cara de nojo dele. cara de nojo dele. Olha aqui, ó. Ele Oi, gosta- Chicão, tu não é machista, tu é um baita macho. Carmen. Mas no outro sentido, no É a dona sentido... do estabelecimento lá? Não, no intimê, né, querido? Eu trabalho no intimê, é previter, petit comité. Que nem Previter. O que é previter? É no lance eu e alguém. Tu não. É o nome de uma... Tu fica no atacado. Tu transa no atacado. É o plano de Privé, ignorante. É Mas eu privé. É private. Previter é um plano de previdência privado de velho meio broxa. Private. Gustavo, Ô, Gustavo, Gustavo Vitorino, menos. Brincadeira é uma ele coisa. vai pra rua buzinando aquela caminhonete linda dele, aí uma Maria Gasolina mergulha lá pra dentro, é coisa que eu vou, Olha pega como o primeiro tu motel da respeita com as quebrada, meninas. Os letreiros da polpa, do capô. os letreiros da Pampa, não paga no que motel, ele tá da falando. carteiraça, é tudo ouro isso Tá aí. com a caminhonete Qual com o seus letreiro filhos da tem que ver mais Pampa. isso aí? Sim, tá toda Não vamos adesivada. fazer isso. E vidro com coisa da escuro? empresa. Sim, tá toda adesivada. Não, Mas pô, tem vê onde é que tu vidro- vai com essa Ele caminhonete? leva a colchonete lá. Se ganha o leva pão, não atrás. se come a carne, viu? Tu nunca comeu um bauru. Que bárbaro. E tem vidro escuro, pelo menos? Não. Tá querendo saber demais. né? Não Você tem. sabe a caminhonete que tu dirige? Eu vou botar umas toalhinhas. Gente, não adianta. Quem nasceu pra ser igrejinha não chega à catedral nem com a ajuda do exército. Não, mas então me responde com sinceridade. Tu nunca entrou num carro, numa caminhonete que tinha aquelas cortininhas de correr? Não, já. Não, eu Todo não. mundo já Eu entrou. não, todo mundo não, entrou todo no carro. mundo, eu Ô, nunca. Chicão, nos anos 70, aqueles Antônio. carros que tinha as Ah, cortinas. Antônio andava de carro. Tá na não, tua, nos anos velho. 70. A Magda, o Vitorino é que nem o Dudu, ele usa um colchonete lá atrás na caçamba. Como não fala assim do Motel Dudu? da cara vai lá pra trás. Não fala assim É a do Dudu. desvalorização Não, total é da mulher. A mulher verdade. sai com as costas toda quebrada. E o Não perigo é na verdade que rua. a caminhonete do Não, Dudu o pior sim, de tem isso. tudo Dudu é uma é- pessoa elegantessa. Não vou falar. Cuidado. Magda, ainda Deixa sobre passar. os bitcoins, eu recebi aqui no meu Instagram uma mensagem do seu Geraldo Cogrossi Silva de Passo Fundo. Ele diz que manda o WhatsApp, mas não lê, né? Sempre tem essa reclamação, todo mundo sofre isso. Mas ele quis concordar com o Vitorino. Só queria concordar que o Bitcoin é um grande embuste. Não importa os países que o adotem, a burrice não tem nacionalidade. Ah, que horror. Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Chicão, É que eu sou muito swell. O meu modelo swell. 2018 Não é swell, é swell. vai ser swell. Agora, esse óculos dele tá muito Low na moda. profile. Isso aqui é um Ray-Ban topíssimo, folhada a ouro com lente rosé pra ir pra noite. Topíssimo. Pega um Uber pra tu ver o que o cara vai fazer com esse teu óculos folhado a ouro. Por que essa mentalidade
sudanesa. Mas aqui, ó, quem é sudanesa. Quem anda de Uber é tu, olha aqui, ó. O Vladimir de Lemburgo diz o seguinte: boa noite a todos da bancada. Infelizmente, o que aconteceu com o senhor Chicão, mas acontece todos os dias com várias pessoas. Esse é só mais um dos problemas. Uber predador, que já falei, pratica dumping, covarde. E a propósito do assunto de pirâmide, é outro mal do Uber. Vejamos exemplo. Hoje temos 100 bilhões circulando na economia. O Uber saqueia do país 1 bilhão. Amanhã terá 99 bilhões. Depois de amanhã, 98 bilhões e assim por diante. Reflitam, por favor. O Brasil agradece. Abraço a todos. Vladimir de Lemburg. Ele tem razão. Ele tem toda a razão. Ô, Magda, surgiu uma luz aqui no fim do túnel. Olá, A professora, é um trem na contramão? professora Maria Doroteia manda a informação e manda colada a matéria que trata do tema, sobre essa surpresa que a gente mostrou em relação aos protestos contra o Papa no Chile. É que o Papa nomeou agora no final de ano um cardeal chileno acusado de pedofilia. Foi o que eu disse, pedofilia. E o Marne falou. Pedofilia. O Marne, E a nomeação, apesar da comunidade, da sociedade chilena ser contra, o padre mesmo assim nomeou esse cardeal agora tem uma chileno explicação. acusado. Tem nada a ver com rixa com a Argentina. Essa é. Eu falei pedofilia sobre o Marne falou que era o assunto da pedofilia. Não, você disse a palavra pedofilia. Explicar assim, o que está acontecendo. Obrigado, professora Maria Doroteia. Obrigado pela ajuda. Deixa eu dizer uma coisa para a Márcia. A Márcia que escreveu ontem um e-mail para nós aqui. E, na verdade, por uma razão técnica, a gente não conseguiu passar para o Vitorino. Então, faz o seguinte, Márcia. O mesmo e-mail que tu mandasse nesta quinta-feira para nós aqui, manda para gustavo@pampa.com.br. gustavo@pampa.com.br. E aí fica sem intermediários. Aí ele recebe certinho, sem problema, tá? O Ademir Weber, de Palmeira das Missões, diz o seguinte: o Marne acabou de falar que o sinal analógico será desligado em breve, mas isso não ocorrerá em todas as regiões. Pois tem regiões que vão desligar daqui a cerca de 2 anos, talvez. É importante falar esse detalhe, porque as pessoas estão correndo para comprar aparelhos novos que não vão ser necessários agora, entendeu? Isso é na região da Grande Porto Alegre, até Torres, etc. Tem cidades do interior que continuarão com sinal analógico. Evidentemente que não dá para fazer isso tudo na mesma época, né? Esse é o primeiro. Vão ser desligados os transmissores. Quem tem nessa região, então a televisão aparece ali, o ar, né? E aparece ali os lugares, as cidades onde serão desligados os transmissores analógicos. Então, aparece na televisão, um monte de cidade aí. Ô, Marne, você sabe que essa coisa da mudança das frequências, das bandas de disponibilidade, envolvendo especialmente a telefonia celular, está preocupando muito um segmento de áudio, que é o de profissionais do áudio. Pessoas que usam os microfones sem fio, os retornos sem fio e outro tipo de transmissores sem fio, especialmente o UHF. Hoje em dia são fones de ouvido, são recursos que se usam para o sistema. Sim, porque a banda que era liberada para esses equipamentos agora vai mudar. Só que grande parte desses equipamentos, pelo menos os mais antigos, produzidos ainda antes da virada do século, eles têm uma banda fixa. Hoje os modernos têm 10, 15, 20, 30, 50 bandas de frequência diferentes que você pode mudar. Esses mais antigos tinham banda fixa. E a maior preocupação é de que, se você ligar o seu microfone sem fio ou for usar o sistema wireless de fone sem fio e entrar o rádio da polícia, bota o aparelho fora, porque não tem como mudar. E agora? E é isso que está preocupando muitos técnicos e profissionais aí. E o governo está muito preocupado com determinadas estações de rádio que pediram a migração AM para o FM, especialmente no interior do estado, e essas pessoas, esses empresários, infelizmente, não têm dinheiro para pagar o governo a migração e não tem dinheiro para comprar o equipamento. Olha que situação. Posso fazer um drops de futebol que hoje perdeu muito a Rádio Grenal? É o seguinte: existe um jogador brasileiro, nível internacional, qualidade que ninguém pode questionar, mas muito injustiçado, chamado Robinho. Robinho, o Grêmio estava interessado no Robinho e parece que bloqueou a sua contratação, porque o Robinho sofre um processo a nível internacional de estupro, de assédio sexual, coisa que aconteceu em Milão.
E existe esse processo a nível mundial. Então o Robinho não pode sair do Brasil para jogar uma Libertadores da América, ele pode ser preso, se for para Argentina, Peru e tal. Eu vou dizer o que eu penso, que eu li muito sobre esse caso na imprensa italiana. É uma inveja puríssima. Benhur Marchiori contou para mim a mesma coisa. Olha só, Robinho é milionário, celebridade, ele vai precisar disso. É o contrário. Isso aí foi muita inveja quando ele foi para o Milan. Robinho é um cidadão do mundo, passando pelo Real Madrid, Manchester City, seleção brasileira. Me pagam, vejam só, um cara que estava com a esposa. 2 milhões de reais, contrato anual com N multinacionais. Vai precisar agarrar uma mulher à força. Pensa só, se a justiça italiana fez essa injustiça, que nem fez com Maradona, quando levou a Argentina em 90 a disputar aqui em Nápoles com a Itália, a semifinal para ir para a final, e Maradona disse que os napolitanos eram segregados pelo norte do país, a moral da história, a Argentina ganhou nos pênaltis, eliminou a Itália. O que a Itália fez? Plantou cocaína e Maradona foi preso, banido, multado. Aí, como a inveja do ser humano leva a esses absurdos aí? Isso a gente falou muito na Grenal e falamos até de você, Magda. E de mim? O que falaram? De mim ou em mim? Porque veio o papo do assédio, que hoje é tudo assédio sexual, e eu ponderei uma ideia lá e todos os telespectadores concordou. Eu digo, a Magna também pondera a mesma ideia. A ideia é mais ou menos o seguinte: você tem uma mega empresa, você é o dono da empresa, tem 10 mulheres para selecionar. Qual é que você vai selecionar? A que fica contigo. A empresa é tua, ela não é pública, tu não está tirando dinheiro de ninguém. Ou tu vai selecionar e pagar um salário para ela ficar com o garotão na rua? Só se tu é imbecil. E eu disse isso e disse que mais ou menos que selecionar a mais competente. Se a empresa é tua, a competência diz a ti, que é competente para ti, não é para o outro. Está errado, Chico. Como assim errado? É o jogo do poder. Mas, então vai arrumar uma outra empresa que te segregue, entende? Eu acho que não. Se a empresa é tua, tu seleciona quem tu quer. Chicão, tu vai estar selecionando uma funcionária competente para a sua empresa, para que faça algo pela empresa. Mas vocês estão falando de coisas diferentes. Tu tá dizendo que a pessoa tem que ser boa para a empresa e o Chicão está sendo bem objetivo. Boa para ele. São coisas que vai diferentes. Pagar, ele vai pagar. E ela está contratando para a empresa, né? Não. Ou então contrata para... Faz uma garota de programa. Mas te paga um tanto, a gente paga. Não faz uma seleção para mulheres honestas. Existe um tipo de trabalho e outro tipo de trabalho. Diz que essa mulher não é honesta. Deve falar, Mário. Não, eu só gostaria de dizer o seguinte, que o Chicão quer dizer o seguinte: se tiver 2 mulheres, uma muito bonita e outra média, e as duas tiverem a mesma competência, ele vai optar pela mulher bonita. Não é isso que ele disse. Não é isso que ele disse. Não foi isso. É que não importa a competência, senadores e veradores que CC pegam gatinhas que toda a cidade sabe, todo o Brasil sabe que isso aí é assédio, então... Mas a Magda Voz da sabedoria. Mas o Chicão... Magda Voz da sabedoria. Me desculpa, né? É muita falta de mulher pro cara fazer uma seleção na empresa para poder estabelecer alguém pra ir dormir à noite. Ali, devendo horrores, fala sério. com namoradinho, precisa do emprego, tudo bem, tu fica comigo, queridinha, levou o emprego. Ah, não, eu quero ficar com o namoradinho, então manda ele pagar tuas contas e vai, passa outra. É muito desespero. Isso é a lei do mercado, essa é a lei da vida. A empresa é pública ou ela é privada? Quando ela é privada, o dono faz o que quiser, ele paga os impostos, ele seleciona o empregado mas é que tu tá falando uma coisa, Chicão. Mas que tu é o dono, tu faz o que tu quiseres, tá? Que foi o que tu disseste. E o que as gurias estão acusando aqui é a história do ponto. Não é assim, isso é um absurdo, estão criticando. Então vai lá, leva o currículo, bababá, vovó, tudo. Tem cara que entendeu? Agora, se essa pessoa aceitar e depois te botar na justiça porque tu assediou, aí é que eu digo, aí ela é safada. É hipocrisia, mas aí ela aceita. E bababá, diz que vão dar o desordem. Uma coisa é tu trabalhares, eu trabalho contigo. E ao longo do meu trabalho contigo, tu começa a me assediar. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso pra mim é assédio. Né? Seleção não. Se for recíproco, né? Exato. Se não for recíproco, a gente pode usar um exemplo de um programa de televisão. Um programa de televisão, tem várias mulheres participando do programa e o chefe diz assim, se tu dormir comigo, tu vai comandar o programa de televisão. Que seria eu, então. Você seria... Mas a mulher tem que ficar super feliz, ela vai dormir com todos. Não e vai comandar o programa. O que ela quer? Não quer dormir com o dono? Não quer comandar o programa e ficar com o namoradinho em casa? Tem que ser por competência. Pedindo uma pizza. Não. Nada a ver. É competência, Chicão. Existe um processo de competência é muito relativo, competência. Mas e essa
pessoa pode pagar para outra, porque se ela aceita esse tipo de coisa, ela pode receber pelos trabalhos prestados ao dono da empresa. Cachezinho, mas não que ela precise ser selecionada para uma determinada vaga, na qual ela entrou dentro de um processo de seleção por competência. Então, o dono da empresa... currículo. Isso desmerece o trabalho das mulheres. As mulheres também são competentes para conseguir cargos de forma as mulheres de lanchinho e as mulheres aqui querem ficar com lanchinho. Eu concordo com tudo que vocês dizem. Só que a realidade é outra. É outra. A realidade Mas aí é as outra. pessoas estão querendo mudar essa realidade. Mas, Carla, Vamos mudar o Carla, mundo, tu né? pode mudar a realidade quando tu senta aí e eu sento aqui. Aí o Chicão é o nosso chefe e o Chicão te faz essa proposta, tá? Tu não aceita e processa ele por assédio, ok? Ok. Agora, se tu sentar aqui nesse lugar, Perde a acabou. razão. É isso que nós estamos Perde a falando. razão. Nós estamos falando, é isso que o Chicão está dizendo. lugar lá em O Chicão cima, tá dizendo, se não o Chicão sentar, mandar está pra rua na dizendo- Ele hora. contrata as entendi. pessoas que ele se interessa. Não, eu entendi bem o que o Chicão está fora. dizendo, que a regra de contratação é tu dorme comigo, tu é contratada. É essa que é a Eu realidade. acho uma regra certa. Só que Aí, eu não acho. Isso não é assédio, Se a isso é um empresa- desmerecimento Se a empresa da é mulher. privada, a empresa é minha, eu faço o Não, que eu é quero. assédio, porque está escrito que usar do poder para contratação, usar do seu poder é assédio sexual. Isso é definição Claro de que é. assédio. Claro. Ponto, é conceito. Não é conceito assédio. que eu Mas tá acho. errado. É uma proposta. Não, tá errado. Proposta Tá é sério? errado. Proposta é sério? Não. Se proposta é sério, todo mundo Tanto tem tá que ser preso em certo Porto Alegre. que hoje em dia, tanto mulheres como homem, porque também o homem pode ser assediado, porque a Pode. dona de uma empresa pode ser uma mulher que quer Claro. ficar com bonitinho. Pode também. Não, e tem muito. Tanto Muito, uma muito. contra a outra pode dizer, não, eu não aceito, mas tu me assediasse. É Então isso. eu vou lá na justiça. Então Isso. é configurado um assédio. Tá, mas olha aqui, ó. É o chefe. É o chefe. Ou a chefa, pra gente... Ok, mas o Chicão tá contratando a Eu tô pessoa, contratando ele não é quem nada eu da quero. pessoa. Mas Eu é quero, óbvio, cara. não é nada ainda, mas é uma relação de trabalho. Não existe É uma a relação de ainda, ela contrato. pode existir ou não. Então, Mas não tem é uma coisa, contrato, Magda. Carla. Mas vai ter, né, Magda? Vai Existe ter. um processo de seleção e a seleção está feita em cima de... Gente, quem Magda, fazia isso, Magda. quem fazia isso e faz pra conseguir os lugares, agora tá cheio de Magda, me mimimi. diz uma coisa. É E o isso cara que é uma então, só me hipocrisia. responde, Magda. Isso é uma de eu ir pra hipocrisia. casa, Magda, só me diz o seguinte. Querida, se o cara chega pra mulher e diz assim, ó, eu vou te dar R$3.000 pra gente passar um fim de semana em Gramado. Ah, Isso tu é já falou assédio ou não? isso aqui. É assédio ou não? Acho que Isso é sim. prostituição. Eu acho que prostituir não a é. mulher. Então tem que Acho prender que sim. toda a cidade. Porque prostituir a mulher. Mas isso aí, a cidade toda faz isso aí, o mundo todo faz isso aí. Tá, mas acabou, gente. Então é só assédio, então. É assédio, então. Mas tu Feliz acha a mulher que o cara quer pagar 3 pilas. E a outra que vai com o namoradinho não ganha nada. Chicão, tu Tem tá que louco pra achar ganhar 1.500, né, Chicão? Tem que achar gente, querida. Posso falar, Zé? Eu não acho prostituição. Isso aí é um assédio. Eu não acho prostituição, nem cara tá assédio. te- Assédio é você- forçar. Se tu não ficar comigo, eu vou te denunciar. Isso é assédio. Agora, quer ficar, queridinho? Leva 3 pilas, paga as contas. É, não mas quer? aí- A outra vai ficar, meu amor. Tem Tá, mas ela 50. pode se ofender e... Se ofender. Dá tempo, Zé. Sabe o que eu... Aniversariantes, aniversariantes, senão nós vamos chegar a lugar consigo nenhum falar. com isso. Rapidamente, o Chicão, primeiro não te aniversariante ilude, é existe um esse cidadão programa. chamado Hermann Göring, marechal do Reich alemão, as da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, recebeu todas as medalhas atinentes a ele, derrubou dezenas de aviões aliados na Grande Guerra. Torna-se amigo pessoal e incentivador de Adolf Hitler. Em 1923, no put da cervejaria, ele recebe um tiro na virilha e foge, consegue fugir e se torna um morfinômano, né? Através da morfina para poder parar com aquelas dores. Aí cresce, assume, os nazistas assumem em 1933 a chancelaria da Alemanha e depois a presidência no lugar do Paul von Hindenburg em 1934 e ele se torna o chefe da Luftwaffe, da nova Força Aérea alemã. Então a história é muito longa desse cidadão, ele leva peças de arte dos grandes museus da Europa, leva para sua casa em homenagem à sua mulher chamada Karen Hall e assim por diante. Bom, eu só vou contar o final. Ele acaba sendo julgado em Nuremberg e uma semana antes da sua execução, do seu enforcamento, a filha pergunta a ele, papai, a imprensa está dizendo que o senhor vai ser enforcado. Ele disse, juro, minha filha, perante você e Deus que eu não serei enforcado.
Na noite anterior ao seu enforcamento, ele tem uma cápsula de cianureto, masca essa cápsula e morre na prisão. Não foi enforcado. E o segundo, também no mesmo dia, o ideólogo do partido nazista Alfred Rosenberg. Nunca foi um soldado, nunca foi como o Marechal Goering, nunca foi uma grande personalidade, mas ele escrevia bem e criou um ideário, né? Um ideológico do partido nazista. Depois, Louise Rainer, coincidentemente uma atriz alemã que trabalhou nessa mesma época, na UFA Filmes, que era a maior empresa de cinema da Europa e a maior empresa da Alemanha, onde começou a carreira da Marlene Dietrich. O Nando Reis, cantor, baixista e compositor brasileiro, completando 55 anos no dia de hoje. O Rubem Braga, jornalista e escritor brasileiro que eu tive o prazer de conhecer no Rio de Janeiro. E o Orlando Vilas Boas, sertanista e indigenista brasileiro, que também estaria de aniversário no hoje, se vivo fosse. São esses os aniversariantes. Muito bem. Fale, essas Carlos. críticas ao Chicão, acho que são injustas, Chicão. Por quê? Porque o Chicão deu a opinião dele, o Chicão não esquenta com isso. Sempre que se fecha uma porta, abre outra. Não, principalmente essa porta. Essa porta aí mais abre. Não, eu tinha um Chevette que era assim. Não dá para falar sério. Não dá condição. Só para encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Você muito sabe ponderar. Olha, Dona Magda, eu estou numa festa legal lá em Atlântida e tem uma mulher maravilhosa, me dá uma letra, eu vou ali e falo, e pergunto para ela, vamos fazer uma viagem para o Nordeste agora em fevereiro, 10 dias, eu quero ir para o Nordeste contigo, um lugar maravilhoso, um mega hotel, bababá. Assédio ou não? Olha, eu não sei se é assédio ou não, mas é uma muquiranagem tu me convidar para ir para o Nordeste. Não, eu pergunto se isso é assédio ou não. Não, isso não é. Então o cara que oferece 13 mil reais, não é assédio também. Tu oferecer dinheiro já é outra coisa. Não, mas a viagem sai dinheiro. Agora tu vai parar no free shop. Assédio é eu uma já fui depenado no free shop. Assédio é uma relação de poder dentro do trabalho. Entendeu? Não fora do trabalho. Isso é uma paquera. É uma paquera. Mas é isso que eu estou dizendo desde o início da discussão, quando ele diz que contrata as pessoas ainda não trabalham com ele, ele pode fazer o que ele fora do trabalho, bota ela na parede. Agora nós temos que ir embora. Terminou o programa. Beijo. Bom fim de semana. Até segunda, depois do Jornal da Pampa. Tchau. Cuidado, assédio. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.